Putin perdeu outra rainha para um peão porque as águas ao largo de São Petersburgo agora se transformaram em um enorme estacionamento. Seus navios não podem se mover. A razão está bem aqui, e o que se segue é uma armadilha de checkmate para Putin. Na noite de 16 de novembro, por volta das 10h10 da noite, horário local, outro aeroporto na Dinamarca foi fechado devido a uma ameaça de drone. O Politiken.dk, um dos maiores jornais da Dinamarca, relatou que a Naviair havia detectado atividade suspeita de drones no aeroporto. A polícia de Jutlândia do Norte declarou que estava ciente de que um ou mais drones podem ter sido vistos ao redor do aeroporto de Aalborg. Após os primeiros avistamentos de VANTs no aeroporto de Kastrup, VANTs também foram relatados em outros aeroportos e instalações militares em todo o país. Este não foi um incidente isolado. Drones suspeitos de serem de origem russa visaram aeroportos civis na Bélgica, Bruxelas, Liège e bases militares sensíveis, incluindo Kleine-Brogel, que possui capacidades nucleares, interrompendo operações. Em toda a Bélgica e Europa, prevaleceu um sentimento de determinação, misturado com suspeita e raiva. Na noite de 9 de novembro, ocorreu o evento final que desencadeou essa raiva e determinação. Na noite de domingo, 5 drones não identificados foram detectados voando por cerca de 1 hora diretamente acima das torres de resfriamento da usina nuclear de Doel, perto do porto de Antuérpia, na Bélgica. Então, quem está por trás dessa loucura e por que agora? As respostas a essas perguntas nos levam a um cenário de guerra híbrida que vem se desenrolando nas últimas semanas, com cada passo cuidadosamente planejado. E no centro desse cenário está um nome: Vladimir Putin. As águas ao largo de São Petersburgo transformaram-se agora em um enorme estacionamento. Como caminhões parados em uma fronteira com os motores desligados, dezenas de petroleiros russos estão presos e esperando nas águas ao largo de São Petersburgo. Eles não podem se mover. Isto não é uma tempestade ou um acidente. Isto é uma armadilha. No centro desta armadilha está Vladimir Putin, paralisado em frente ao seu próprio castelo enquanto tenta derrotar o Ocidente. E no coração desta armadilha estão duas emoções: dinheiro e medo. As novas sanções dos Estados Unidos, que chegaram em 22 de outubro, queimaram o dinheiro. Os navios fantasmas de Putin de repente perderam suas apólices de seguro e cartões de entrada em portos internacionais. Medo e pânico. A ameaça de ataque assimétrico da Ucrânia, demonstrada em setembro contra São Petersburgo, Primorsk e Orenburg, transformou esses portos, nos quais Putin mais confiava, em um enorme campo de tiro cheio de alvos fáceis carregados de petróleo. São Petersburgo nunca foi apenas uma cidade para a Rússia. Projetada como a janela de Pedro, o Grande, para o Ocidente, esta cidade portuária tem sido um símbolo do poder econômico e bastião estratégico da Rússia por séculos. Terminais gigantes no Mar Báltico como Primorsk e Ust-Luga eram o coração das exportações de petróleo russas, a tábua de salvação econômica do império que o conectava ao mundo. Mas hoje essa janela parece ter se fechado. Essa fortaleza estratégica agora se tornou uma armadilha. Mais de 30 petroleiros estão encalhados fora dos portos, incapazes de se mover. A maior força econômica de Putin tornou-se seu calcanhar de Aquiles mais vulnerável. Os navios acumulados nos portos de São Petersburgo não são apenas cargas atrasadas. Por anos, Putin tem atacado o Ocidente, escondendo-se por trás de uma estratégia que ele chama de Zona Cinzenta. Ele lançou ataques cibernéticos, espalhou campanhas de desinformação e insinuou atacar cabos de internet submarinos. A frota sombria de mais de 600 petroleiros enferrujados e sem seguro que eles construíram para escapar das sanções era a ferramenta mais sombria dessa zona cinzenta. Até agora, esses navios eram apenas fantasmas transportando petróleo ilegal, mas não mais. Agora, eles são cavalos de Troia ancorados em portos europeus disfarçados como navios de carga civis. E agora, estão usando uma nova forma de ameaça: enxames de drones lançados de embarcações disfarçadas de civis. Esses ataques eram operações de baixa intensidade que o Kremlin sempre podia negar, mas o Ocidente não podia responder facilmente com ação militar direta. Para 24 a 25 de setembro de 2025. O objetivo não era cegar uma estação de radar, mas cegar o coração econômico e logístico de um país para paralisá-lo. Um protocolo de emergência semelhante ao plano encoberto foi imediatamente ativado. Este é o pior cenário que um aeroporto pode enfrentar. Todas as decolagens foram imediatamente interrompidas. Dezenas de aviões se aproximando para pouso começaram a circular perigosamente no ar. As pistas foram liberadas. Controladores na torre tentaram desviar os aviões no ar para outros aeroportos com segurança, enquanto também tentavam entender o que os drones estavam fazendo. O resultado foi um caos completo. Dentro de horas, centenas de voos foram cancelados. Dezenas de milhares de passageiros ficaram presos nos terminais. O dano econômico atingiu milhões de euros em minutos. As operações de carga pararam. As cadeias de suprimentos foram interrompidas. E o maior portal da Dinamarca para o mundo foi fechado. Mas o verdadeiro dano foi psicológico.
O fato de que uma capital da OTAN, uma das cidades mais seguras da Europa, pudesse ser mantida refém por horas por um método tão simples e barato, enviou ondas de choque por todo o continente. Os terminais de Primorsk, Ust-Luga e Vysotsky são artérias que transportam centenas de milhões de barris de petróleo para o mercado europeu todos os anos. Quando essas linhas são bloqueadas, não apenas o fluxo de moeda estrangeira para, mas também os equilíbrios internos do Kremlin são interrompidos, porque 40% do orçamento da Rússia ainda depende das exportações de energia, ou seja, de cada barril de petróleo que sai do Báltico. No entanto, mais de 30 navios estão ancorados ao largo de São Petersburgo, cada um carrega entre 500 mil e 800 mil barris de petróleo. Isso se traduz em uma perda diária de mais de 20 milhões de dólares em receita, e esse dinheiro deveria ir diretamente para os cofres do Kremlin. À medida que as reservas de câmbio do Estado diminuem, o valor do rublo despenca. Outra vítima deste sistema são os oligarcas que gerenciam frotas sombrias. A rota Primorsk e Ust-Luga está sob o controle de facto de gigantes como Lukoil, Sovcomflot e Gunvor há anos. Essas empresas estavam ganhando milhões de dólares cada vez através das cadeias de navios offshore que montaram para evadir sanções. No entanto, quando os navios pararam no Mar Báltico, esses oligarcas também perderam seu fluxo de caixa. Para o povo russo, o cenário é muito mais sombrio. À medida que as receitas energéticas do Estado diminuem, os orçamentos sociais estão sendo cortados. Os salários não podem ser pagos, os subsídios estão sendo removidos e os preços dos combustíveis estão subindo até mesmo internamente. Os petroleiros esperando no porto de São Petersburgo tornaram-se um símbolo de panelas vazias na cozinha para o povo, não apenas uma questão de comércio exterior, porque agora não só o petróleo, mas também a tábua de salvação do regime não pode sair desses portos. Esta paralisia não surgiu da noite para o dia. É a interseção de duas estratégias geopolíticas e militares massivas projetadas para quebrar a espinha dorsal econômica da Rússia no Báltico. Para entender a anatomia desse sufocamento, precisamos examinar esses dois pontos de pressão separadamente. O primeiro e mais fundamental pilar da crise são as sanções cada vez mais abrangentes da União Europeia e do Ocidente. O propósito dessa frota era contornar o limite de preço imposto ao petróleo russo pelos países do G7. A Rússia havia transformado esses petroleiros de aparência civil em cavalos de Troia, não apenas para contornar sanções, mas também para atacar a OTAN. Ficou claro como dezenas de drones kamikaze poderiam ser lançados de um módulo colocado no convés de um petroleiro, parecendo um container de transporte padrão. Esses navios não eram mais apenas contrabandistas. Eram bases terroristas flutuantes capazes de causar pânico nos portos europeus. Putin estava agora tentando vencer a guerra que não conseguia vencer com seu exército usando navios piratas carregando petróleo. Isso era um ato de terrorismo. Seu propósito não era apenas causar perturbação, mas também espalhar medo e uma sensação de vulnerabilidade. A mensagem, se isso pode acontecer em Copenhague, pode acontecer amanhã em Heathrow, Charles de Gaulle ou Frankfurt, reverberou por todas as capitais da Europa. As autoridades dinamarquesas ficaram atônitas, mas alertas vermelhos soaram na sede da OTAN em Bruxelas e nos serviços de inteligência dos países membros. Os serviços de inteligência ocidentais lançaram uma investigação intensa sobre quem estava por trás deste ataque sofisticado. O momento do ataque, a escolha dos alvos e o perfil tecnológico dos drones utilizados gritavam inteligência estatal e planejamento militar. Todos os dedos apontavam para um endereço, Moscou. Mas havia um problema. O famoso véu de negabilidade, que forma a base da doutrina de guerra híbrida de Putin. Não havia evidências concretas de que o ataque tivesse sido realizado diretamente do território russo ou de uma base militar conhecida. No entanto, com a descoberta da unidade de inteligência e a incursão das forças especiais francesas no navio, tudo de repente veio à tona. O plano de Putin era vender esse petróleo para o mundo, particularmente para a Ásia, através de uma rede de petroleiros sob seu próprio controle, fora da supervisão ocidental. No entanto, estas novas sanções visam não apenas os navios, mas também a rede invisível que os permite mover, o seguro. No transporte marítimo internacional, é quase impossível para um petroleiro gigante transportando milhões de barris de petróleo bruto atracar em qualquer porto, ou mesmo passar por estreitos internacionais, sem seguro de proteção e indenização. A esmagadora maioria deste mercado de seguros de alto risco é controlada pelo Grupo Internacional de Clubes PAI com sede em Londres. As sanções proíbem explicitamente esses clubes de fornecer seguro a quaisquer navios suspeitos de transportar petróleo russo acima do limite de preço, independentemente de sua bandeira. A solução de Putin foi criar empresas que oferecem apólices de seguro falsas ou de má reputação apoiadas pela Rússia. No entanto, esses navios da frota sombra têm tipicamente mais de 15 a 20 anos, são mal mantidos e consistem em petroleiros com padrões de segurança questionáveis.
Isso os torna um risco de desastre flutuante em áreas ambientalmente sensíveis como o Mar Báltico. A última medida do Ocidente foi ainda mais astuta: sanções secundárias. Agora, não apenas as companhias de seguros, mas também as autoridades portuárias que aceitam esses navios, aquelas que os reabastecem ou que fornecem serviços de reparo, estão sendo alvo. Uma autoridade portuária na China ou na Índia corre o risco de ser excluída de todo o sistema financeiro baseado em dólares ao aceitar um petroleiro russo suspeito. Como resultado, a frota sombra tornou-se uma entidade radioativa. Os navios estão presos não por um bloqueio militar físico, mas por um bloqueio invisível de papel. Eles não têm seguro, não conseguem reparos e lutam para encontrar portos para onde ir. Um dos exemplos mais marcantes desta crise ocorreu nos últimos dias de outubro. Um petroleiro carregado com petróleo bruto russo com destino à Índia inesperadamente mudou de curso e começou a esperar no Mar Báltico. O nome do navio é Fúria. De acordo com dados de satélite, este petroleiro estava indo para o oeste através do estreito entre a Dinamarca e a Alemanha quando de repente mudou de curso, viajou uma curta distância, depois desacelerou abruptamente e parou. Fúria havia partido do porto de Primorsk, na Rússia, e estava transportando aproximadamente 730 mil barris de petróleo bruto rural. Este petróleo havia sido vendido pela empresa estatal russa de energia Rosneft PJSC. Os compradores foram a refinaria privada indiana Reliance Industries Limited e a estatal Bharat Petroleum Corporation Ltd. O navio estava a caminho do porto de Sikka, no estado de Gujarat, na Índia, com chegada prevista para meados de novembro. Mas aqui está o problema. Embora a Reliance tenha um contrato de longo prazo para comprar petróleo rural da Rússia, afirmou que está determinada a cumprir as sanções ocidentais. Esta declaração dificultou para o Fúria, que transportava petróleo russo, encontrar um porto para descarregar sua carga. Este foi o cheque de guerra de Putin, a queima literal de sua carteira, o movimento de pânico final antes de incendiar bilhões de dólares em ativos russos congelados. O plano do Kremlin era simples: aterrorizar o coração da OTAN, forçar a UE a reverter sua decisão de apreender fundos. No entanto, este plano se transformou em um dos erros estratégicos mais espetaculares dos últimos anos. A chantagem saiu pela culatra no momento em que começou. Em vez de recuar, Bruxelas jogou o artigo 4 do Tratado da OTAN. A carta Nossa integridade territorial está sob ameaça. Estamos convocando urgentemente. E enquanto Putin esperava uma ligação temerosa de Bruxelas, a resposta veio diretamente de Berlim através de um avião de carga militar. Os especialistas mais elite da Luftwaffe alemã em caça de drones aterrissaram em Bruxelas imediatamente. O que é o artigo 4? Ele afirma que quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de um Estado-membro é ameaçada, todos os aliados devem ser convocados para uma consulta urgente. Significa, eles estão me atacando, vamos decidir juntos o que fazer. E é o passo antes do famoso artigo 5, ou seja, defesa coletiva. Enquanto Putin tentava engajar-se em chantagem econômica, de repente se viu criando uma ameaça militar que acionou a cláusula de segurança coletiva da OTAN. E esta reunião do artigo 4 poderia ser mais do que apenas uma consulta diplomática tediosa em Bruxelas. Poderia ser o anúncio de uma mudança na doutrina militar. Segundo informações de bastidores, as decisões que saírem dessa reunião poderiam mudar fundamentalmente todas as regras de engajamento da aliança em relação à frota sombra da Rússia. A era de observar e relatar poderia oficialmente chegar ao fim. A ordem para caçar e parar poderia ser dada. Isso significaria que o Grupo Marítimo Permanente 1 da OTAN, SNMG-1, patrulhando o Atlântico Norte e o Mar Báltico, poderia ser imediatamente colocado em alerta máximo. Esta situação significa que as fragatas alemãs da classe Saxton, os destroyers dinamarqueses da classe Iver Huitfeldt e as aeronaves de patrulha marítima norueguesas P-8 Poseidon, que escaneiam a região, poderiam agora identificar esses enferrujados petroleiros sombrios, não apenas como contrabandistas, mas como potenciais cavalos de Troia. A nova doutrina será brutalmente simples. A menor evidência eletrônica ou visual de que essas embarcações estão sendo usadas como plataformas de drones, sabotando cabos críticos de energia submarina e internet, ou envolvidas em qualquer operação híbrida, como no incidente Pushper na Dinamarca, poderia agora desencadear não uma supervisão civil, mas uma intervenção militar direta. Isso significa que os navios de guerra da OTAN teriam a autoridade para abordar essas embarcações civis militarizadas, inspecioná-las e apreendê-las imediatamente se forem encontradas evidências. Tal movimento poderia paralisar a estratégia de Putin de ameaçar a Europa com sua frota fantasma. Esta decisão poderia efetivamente transformar o Mar Báltico em um lago da OTAN, aprisionando o aparato de guerra híbrida de Putin em uma estrangulação estratégica antes mesmo de se tornar operacional. Isso foi um fiasco diplomático.
Se o artigo 4 foi um desafio diplomático, a resposta militar veio imediatamente de Berlim. A Alemanha viu essa chantagem e não hesitou. França e Reino Unido também enviaram urgentemente seu apoio militar à Bélgica. Seguindo a Alemanha, a França também está indo para a Bélgica para ajudar a combater drones após uma série de incidentes com drones detectados sobre aeroportos e bases militares que interromperam a aviação belga. A equipe francesa antidrone esteve na Bélgica durante o fim de semana. O chefe do Estado-Maior-General britânico, Richard Neaton, disse em uma declaração à BBC no domingo que o Reino Unido estava seguindo a França e a Alemanha ao fornecer pessoal e equipamento para ajudar a Bélgica a combater ataques de veículos aéreos não tripulados em torno de instalações sensíveis. O ministro da Defesa da Bélgica, Theo Francon, do Partido Nacionalista Flamengo NVA, anunciou a chegada da unidade francesa durante uma visita à base militar Pampa-Rand em Rothallen-Helsteren, Limburg. A Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, enviou imediatamente seus especialistas mais elite em QAS, ou defesa contra drones, para a Bélgica. Esses especialistas fazem parte do Regimento de Objectschutz da Luftwaffe, ou Regimento de Proteção de Instalações, unidades de elite. A missão deles é caçar vantes inimigos usando bloqueadores avançados, como o HP-47 e outros sistemas de detecção. A importância dessa medida é a seguinte: a Alemanha, a maior potência da OTAN, considerou a ameaça da Zona Cinzenta contra um aliado como uma ameaça à sua própria segurança nacional e interveio militarmente. A chantagem de Putin forçou a OTAN a modernizar sua defesa contra drones da noite para o dia. Pior ainda, a Alemanha anunciou imediatamente o estabelecimento de equipes nacionais de resposta rápida, QAS, citando este incidente como um precedente. Enquanto Putin queria intimidar a Europa, ele inadvertidamente lhes deu um novo e mais rápido escudo de defesa. Esta é uma situação de gol contra estratégico. A guerra híbrida de Putin nos estados bálticos, Dinamarca e Bélgica foi a gota d'água que esgotou a paciência da União Europeia. A UE elevou as restrições de visto Schengen para cidadãos russos ao nível mais alto. O que isso significa? Significa que milhões de cidadãos russos comuns estão agora fisicamente isolados da Europa. Significa esperar em filas por meses em frente aos consulados, passando pelos controles mais rigorosos e provavelmente ainda sendo rejeitados. Países como os Estados Bálticos e a Polônia já tinham quase completamente parado de emitir vistos. As passagens de fronteira foram fechadas. Agora, com a última jogada de Putin, as últimas portas para a Europa para os cidadãos russos estão se fechando. Não há travessia terrestre, os voos são limitados e agora os vistos estão efetivamente cancelados. As ações de Putin e seus aliados isolaram seu próprio povo da Europa. O povo russo está preso em consulados e aeroportos por causa da guerra de seu líder. Esta é a verdadeira imagem que Putin está apresentando ao povo russo. Um exército que não conseguiu tomar Pokrovsk em 14 meses. Uma máquina de propaganda ridícula espalhando ameaças nucleares. E milhões de pessoas inocentes excluídas de toda a Europa por causa de chantagem para recuperar os bens congelados do seu líder. Cada movimento que coloca Putin e seus aliados em uma situação difícil impacta diretamente seu próprio povo e os força a ver a verdade. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.